Gente, tudo bem? Espero que sim. Hoje eu quero responder duas pessoas aqui que eu me comprometi que eu ia falar sobre isso, essas duas coisas neste domingo. A primeira é a Simone Maria Silva, que ela pergunta o seguinte: se eu fizer uma caminhada nesse aparelho, equivale a uma caminhada convencional, né? Desde já agradeço. Então, eu já até respondi para você, não é, Simone? E é o seguinte, o simulador de caminhadas, o que as pessoas querem saber é se funciona. E eu digo, sim, funciona se você usar, se você tiver um plano. Então, aqui eu sempre falo para vocês que o meu médico me orientou acerca da atividade aeróbica. Isso equivale também à caminhada convencional. Eu já fiz caminhada no passado e não emagreci nada, porque, primeiramente, precisa estar associado a um programa de reeducação alimentar, que é o segundo assunto que eu vou falar hoje. E sobre a caminhada em si, sobre o treino em si, você precisa ter um plano. Então, para emagrecer, você precisa treinar pelo menos 4 vezes na semana. É preciso ter uma regularidade. E também é preciso de um tempo de treino adequado para que você queime energia suficiente para ver resultado. Então, o meu médico me ensinou também que para emagrecer é preciso que você se exercite não menos que 40 minutos a cada treino, certo? Então, fazendo isso, tanto faz se você caminha na rua, se você caminha na esteira, se você faz simulador de caminhadas, tá? O importante aqui é a frequência e o tempo de treino, tá? É disso que depende o resultado. Então, se você tem mais facilidade para caminhar, se você desenvolve melhor na caminhada convencional, se você tem um espaço adequado para fazer isso, se você sente que você rende mais, que você faz com mais prazer a caminhada convencional, então é essa daí que vai ser melhor para você. Se você tem o aparelho em casa e você fizer de acordo com, que sejam treinos prazerosos, para que você faça tempo suficiente para essa queima calórica adequada, não menos que 40 minutos por treino, e que você sempre queira voltar. É o que eu sempre digo aqui, a atividade física, ao mesmo tempo que ela deve ser vivida diariamente, tipo, cada treino é um treino, você não tem que ficar pensando no ontem, nem planejando o de amanhã. Ao mesmo tempo, você tem que fazer que o treino de hoje seja de uma maneira que você queira voltar no próximo, entende? Então não adianta você fazer um treino exaustivo, chato, na marra, porque seu cérebro vai registrar essa sensação e provavelmente você vai boicotar treinos futuros. Então, antes de treinar 40 minutos, pode parecer que é pouco, mas não é. É suficiente. Se você treina 40 minutos, mas treina com frequência, ou seja, não menos que 4 vezes na semana, você vai ter resultado. E se você fizer uma reeducação alimentar também consistente. Então, eu creio que eu respondi você, Simone. Desejo sucesso para você. Se você tem um aparelho, use sim, siga as dicas que eu dou aqui, porque eu acho que pode ajudar vocês também, a questão de usar a música, a questão de escolher o horário ideal para você, todas essas coisas assim, colocar elástico no tênis, que parece que é uma bobeira, mas é uma mão na roda. Eu tenho um projeto aqui no canal Tem um projeto de fazer algumas coisas assim para vocês, para facilitar a vida de vocês. Então, não vou falar muito agora, mas essas dicas que parecem bobas fazem toda a diferença. Então,
colocar elástico no tênis, deixar a roupinha separada todos os dias, ter uma rotina de treino, tudo isso vai ajudar você a ter bons resultados. E bons resultados te dá injeção de ânimo e você continua. A segunda pessoa que eu quero responder é a Laísa Ribeiro. Ela perguntou aqui sobre a minha alimentação. Ela diz: você come de tudo ou evita certos alimentos? Bom, gente, então senta que lá vem a história. Laísa, todos vocês, vou contar a minha saga. Então, olha, aqui eu já falei da atividade física que precisa ser frequente e precisa de um tempo legal de treino para que seu corpo responda. E agora eu vou falar da reeducação alimentar. Tem um pernilongo aqui. Então, essas duas coisas eu falo que são as duas asas. Para os pássaros voarem, gente, eles precisam que as duas asas funcionem. Não adianta ele ter uma asa lindíssima, maravilhosa e muito funcional e a outra quebrada. Ele não consegue voar. Então, as duas asas podem não ser tão lindas, tão uau, mas se elas estão em bom estado e se esse pássaro tá com alegria de viver, ele vai voar. Certo? Então agora eu vou falar da segunda asa, que a propósito é a asa que eu estou sempre precisando trabalhar, estou sempre buscando informação, sempre buscando maneiras de adotar as coisas que eu descubro. Então, sempre tentando simplificar, porque o simples funciona, o simples você consegue praticar e manter. Então, vamos ver aqui, olha, vamos lá. Eu anotei algumas coisas aqui para eu não me perder, porque essa história começa há muito tempo. Em 2013, eu procurei um médico, porque eu estava na obesidade 1, com 82 quilos e 1,57 m, um toquinho de gente bem fortinha, não é? E daí, ele me deu diagnóstico de obesidade, que era coisa que nunca nenhum médico tinha feito antes. Bom, também foi a primeira vez que eu engordei tanto. Cada vez que eu emagrecia, que eu ia a algum médico e emagrecia, depois eu voltava a emagrecer, porque não mudava de vida. Então eu fazia ali por 3, 5 meses, tudo certinho, depois chutava o balde, porque não havia uma mudança. É disso que eu quero falar. Eu fazia dietas e fazia uma ginastiquinha, certo? Uma caminhadinha. E depois que eu tinha o resultado, eu ia abandonando. Então eu não adotava a vida, eu não me reeducava e nem adotava a atividade física. Então depois voltava tudo. E cada vez que eu engordava novamente, eu chegava no ponto que eu estava e mais um pouco. Que é isso mesmo que os estudos mostram, né? Que a obesidade, a pessoa que luta com a obesidade é assim mesmo. Bom, nesse médico foi diferente. Como eu cheguei na obesidade, né? Porque da última vez eu engordei mais, como todas as vezes eu ia mais, dessa vez eu cheguei, né? Passei do sobrepeso, então eu estava na obesidade grau 1. E tenho certeza que se eu não tivesse intervido ali naquele momento, eu teria avançado mais. E hoje talvez estaria tendo a obesidade grau 2 ou 3. Bom, gente, ele me deu um diagnóstico de obesidade e me falou que eu deveria mudar de vida. E eu absorvi aquilo, eu tive aquilo como verdade e eu comecei então a realmente ver que o que quer que eu fizesse deveria ser sustentável, deveria ser coisa que eu conseguisse viver bem assim, feliz de propósito. Então, a reeducação alimentar naquele momento, em 2013, tinha o foco no emagrecimento. Óbvio, eu estava na obesidade grau 1. Então, o principal
Agora eu começo a falar, tá, Laísa? Então, o principal na questão do emagrecimento, naquela época, para mim, era o controle das porções de carboidrato. Mas não me foi apresentado assim especificamente a dieta low carb, não. Ele me deu orientações alimentares e eu sabia ali uma lista de alimentos que me ajudariam a não engordar e alimentos que com certeza ajudam a engordar. Então eu teria que controlar esse segundo grupo, que são os carboidratos. Claro que havia uma orientação e uma tendência, um pouco de tendência de minha parte, promover alimentos mais saudáveis, mas emagrecer sem dúvida era o foco. Então naquele momento eu bebia refrigerante desde que não engordasse. Então eu bebi refrigerante zero, eu comia alimentos processados desde que não engordasse. Então eu comia bastante presunto, apresuntado não. Qual a diferença? É que o apresuntado tem amido na fórmula, né? Tem carboidrato. Você lê lá a tabela nutricional do presunto e do apresuntado, você vai ver a diferença, tá? Porque no apresuntado eles colocam farinha. É a mesma coisa do salame e a mortadela, tá? O salame eu comia porque não tem carboidrato e a mortadela eu não comia porque exatamente tem carboidrato, eles colocam farinha, exatamente como o apresuntado. Então o meu foco, aqui para mim, eu não olhava se o alimento era processado ou não, eu olhava se ele tinha uma taxa alta de carboidrato. Se ele tinha uma taxa alta de carboidrato, eu não abusava dele, mas se ele não tinha, eu comia pra valer. Então, gente, eu comprava peça assim de presunto, sabe? Comprava nesses mercados grandes com preço melhor e dividia assim, ó, em toletes assim e congelava. Então, eu sempre tinha presunto, bacon também eu usava sem moderação, porque não engorda. Então, assim, o olhar era mais para o emagrecimento e não tanto para nutrição. Não é que eu não olhasse a nutrição, mas eu não olhava, por exemplo, a bondade do alimento. Então, se ele era se causava mais malefício ou mais benefício em questão nutricional, tá? De saúde do corpo, das células. Bom, então, por exemplo, era melhor para mim, naquele momento, suco artificial com adoçante, que não engorda, do que suco natural, porque tá cheio de frutose e a frutose engorda. Mas veja, tá vendo que o suco natural ele é melhor para a saúde, mas ele engorda mais do que o suco artificial com adoçante? Todo esse universo hoje é claro para mim, mas eu precisei trilhar esse caminho. Então, o foco naquele momento, em 2013, 2014, era o emagrecimento. Então, eu não olhava tanto a questão nutricional do alimento, mas se ele engordava ou não, tá? Bom, e de cara eu aboli o açúcar convencional, então, porque era o principal carboidrato. E controlava as porções de arroz, feijão, pão, macarrão, batata e todos os carboidratos, todos os alimentos ricos em carboidratos. Controlava, eu nunca deixei de comer, tá? Bom, então, no prazo aí de um ano, eu emagreci 22 quilos. Então, eu saí da obesidade, estava tranquila, no meu peso adequado, consegui voar, né? Então, eu cuidei dessas duas asas. Eu adotei a atividade física do jeito que o médico ensinou e reeducação alimentar. Mas nesse primeiro ano era assim, era para emagrecer. Então a atividade física não era tão prazerosa, era mais porque o médico mandou. E a alimentação, embora eu sabia que era uma reeducação alimentar, era uma reeducação assim meio grotesca, né? Eu não tinha um olhar assim, como eu já disse, para a nutrição que o alimento dava. A preocupação era se ele engordava ou não. Desculpa se eu estou repetitiva, mas é porque é o sentido da coisa. Bom, depois disso, em 2016, eu fiz o canal exatamente porque abriu
abriu o universo para mim. Eu consegui finalmente gostar de treinar. Foi antes de 2016, na verdade. Foi, acho que 2015. Tá? De 2013 a 2014 foi na marra. De 2014 a 2015 eu comecei a buscar gostar de treinar. E 2015 para 2016 eu aprendi a amar a treinar, né? Fui tomando gosto. E em 2016 eu já amava treinar e decidi fazer o canal para falar isso, que treinar é gostoso, que ser saudável é possível da melhor maneira possível, que é possível ser feliz com uma vida saudável. Aliás, uma vida saudável te traz felicidade, isso sem dúvida. Então, a partir do momento que eu comecei a gostar de treinar, tudo mudou, porque a minha cabeça também mudou na questão da alimentação. Então eu comecei a preferir alimentos mais saudáveis. E já que eu já tinha também emagrecido, né, eu já não estava na obesidade, eu não tinha que... agora eu poderia poderia começar a trilhar um caminho de sem preocupar tanto com o emagrecimento, mas dessa vez preocupando-se mais com nutrição. Então foi muito bacana, assim, e também um desafio, porque não é porque o alimento é saudável que ele não engorda. E às vezes quando a gente começa a consumir o alimento saudável, há uma tendência da gente pensar que não faz mal exagerar. Então, por exemplo, comer uma grande quantidade de maçã, uma grande quantidade de banana, de laranja, não pode, né, gente? A frutose é um açúcar, é natural, mas é um açúcar. Então, você vai reservar energia, porque seu corpo não vai precisar queimar tudo, e daí você vai estocar gordura, infelizmente. Não é porque é saudável que a gente pode enfiar o pé na jaca, né? Então, eu comecei a tentar equilibrar essa coisa, né? Então, eu vou falar aqui o que eu parei de usar. Primeira coisa que eu parei de usar, que eu tinha na minha cabeça direito de consumir porque não engordava, mas agora eu pensava mais em saúde, foi o refrigerante. Em 2016 eu comecei a diminuir e em 2017, se não me engano, anotei aqui para eu não perder. Em 2017 eu estava morando em Vila Velha e eu parei. Foi um processo. Primeiro eu tirei Coca-Cola, depois eu só usava Guaraná. Depois eu passei para água mineral com gás e limão e adoçante. E depois, finalmente, eu não precisei mais. Então eu não tomo refrigerante, eu não sinto saudade nenhuma de refrigerante. Então, foi isso. Eu achei assim como um grande avanço, eu fiquei muito feliz, sabe? Nossa, foi uma conquista para mim. Depois, em 2018, eu estava morando aqui em Vila Velha, eu decidi parar de comer processados. Então, presunto, salsicha eu comia pouco, mas comia. Bacon, tá? Salame, embutidos em geral, mesmo que não engordassem, né? Os que não engordam, que não tem farinha, por serem processados, por serem embutidos, o processo que ele é feito. O ápice, né? A gota d'água para eu tomar essa decisão, que eu já estava mudando a minha cabeça, mas a gota d'água foi quando a OMS emitiu, né, um comunicado para o mundo admitindo que os produtos embutidos, né, bacon, salsicha, presunto, salame, essas coisas que são feitas com aquela fumaça, né? São curtidos ali na fumaça e ele tem aditivos, corantes, conservantes, todos um monte de antiacidulante, não sei o que, antiumectante, um monte de coisinha sintética, muito sal. A OMS admitiu que é cancerígeno, aumenta
consideravelmente as chances do seu corpo desenvolver câncer. Então, eu que já estava com o pé no desprendimento, isso daí foi assim como o que eu precisava. E aí eu parei de consumir. Interessante é que logo depois que eu parei de consumir, assim, na próxima consulta que eu fui, o meu médico, que eu costumo ir nele assim de 4 em 4 meses, de 6 em 6 meses. Olha, doutor, eu queria te falar uma coisa que eu fiz e que eu me sinto muito bem, eu quero contar para o senhor que eu estou muito feliz, que eu não como mais embutidos. Ele falou assim, mas por quê? Tipo, eu já te ensinei os que não engordam, não há motivo, eu não falei pra você fazer isso, por que você fez? Eu falei, eu fiz porque meu corpo pediu. Eu vi que são alimentos que não fazem bem e agora a OMS emitiu a nota, né, admitindo que são cancerígenos e eu parei de consumir, não me fazem falta. E aí ele ficou me olhando assim. E depois ele até falou assim, nossa, pois eu como muito embutido. Eu achei muito legal, ele foi tão sincero, assim, tão desprendido, né, de qualquer vaidade. Ele falou, tipo, ele praticamente disse que eu estava comendo melhor do que ele, né, mais saudável do que ele. Então foi muito legal, assim, ver esse progresso. Então aqui eu vou emprestar um termo usado pelo Flávio Passos, se não me engano, vou deixar um link do canal dele aqui. Ele é um estudioso na área de alimentação, nutrição, vida saudável e, se não me engano, ele tem até uma marca de alimentos saudáveis. Como que chama? Eu não lembro o nome, mas ele tem, se não me engano, tem sim. Então ele usa um termo que traduz a minha experiência, que é prosperidade nutricional. Então é o quê? A cada vez melhorar mais. Não só pensar no emagrecimento, mas na nutrição, na saúde do meu corpo, das minhas células, no meu bem-estar. Por exemplo, hoje, teve uma outra coisa também que eu deixei, que eu não deixei, mas que eu mexi, que foi no adoçante, porque antes eu consumia sem preocupação, porque não engorda, né? Então, a não ser que se consuma bastante, né? Porque tem um pouquinho de caloria, mas é muito pouquinho. Mas enfim, antigamente eu usava tipo 9 gotas numa xícara de café. E em 2019 eu mudei isso, eu mexi nisso. Hoje em dia eu uso 4 gotas de adoçante no café. Então, menos da metade, né? Um pouquinho. Outra coisa foi no sal. No ano passado, aliás, 2019, 2018, eu acho, eu reduzi o sal, mais ou menos na mesma época do adoçante. Por exemplo, salada hoje em dia, eu não preciso de sal, eu realmente não sinto falta. Às vezes ponho um azeite, às vezes não ponho nada, eu gosto do sabor, sabe? O alface, eu gosto do sabor. Tomate, brócolis, couve-flor, tudo eu acho delicioso, gente. O sabor sem o sal, sabe? E além do mais, tem sal no restante, tem na carne, tem no arroz, no feijão, enfim. Realmente a gente não precisa de sal na salada. Não sei porque que salada chama salada. Deixa eu ver o que mais aqui. Gente, isso eu tô contando, não tem nada a ver com se gabar, sabe? Tem a ver com que eu me superei, porque eram coisas que eu, sabe, eu me apoiei nelas para conseguir o que eu queria. Então eu me apoiei em comer bastante presunto porque não engordava. E tirar isso eram como tirar muletas que estavam me ajudando, mas que eu vi que agora eu precisava andar por mim mesma. E tem a questão emocional, porque o obeso, eu já contei para vocês, né?
é biopsicossocial. Então tem a questão psicológica, a fome emocional, que faz a gente exceder também nos alimentos saudáveis e que também podem engordar. Então, assim, o meu grande trunfo é que a atividade física está sempre em dia. Eu amo me exercitar, eu me exercito todos os dias, né? Não há dias e dias. Eu posso estar feliz, eu posso estar triste, eu posso estar chorando, eu posso estar gargalhando que eu treino. Faz parte de mim. Nossa, esse é meu grande trunfo, meu grande tesouro. E a questão nutricional, eu estou caminhando, cada vez tentando melhorar, cada vez tentando acertar. E eu estou sempre lendo, sempre aprendendo e principalmente ouvindo, aprendendo a ouvir o meu corpo, aprender a amar essa máquina que precisa se nutrir, muito mais do que se encher. Certo, gente? Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa aqui. Eu acho que eu anotei uma frase aqui. Dizem que frases de impacto são boas para inspirar. Então vamos lá? Sobre prosperidade nutricional. Ser próspero, na minha cabeça, na minha visão, não é ter tudo. Ser próspero para mim é ter o melhor na quantidade necessária. Sabe? Tipo assim, menos é mais. Então, poder ter aquilo que te faz bem, que te faz estar melhor possível. Então, por exemplo, a palavra-chave para mim é estar bem. Então, eu vou num lugar, tem inúmeros produtos. Se o meu dinheiro der para comprar tudo aquilo, hoje em dia eu não quero comprar tudo aquilo. Prosperidade para mim hoje em dia não é ter tudo, é ter o melhor. E o melhor que me é necessário, entende? Eu gosto do natural, saudável, delícia. Eu até anotei aqui, deixa eu ver. Eu disse que, olha, eu nunca adotei algo que eu tivesse que fazer, tá? Seja comida, seja treino, fazendo careta. Sabe, gente, há tantas opções. Atividade física. Pra quê que eu vou fazer uma coisa me matando, que eu tô morrendo? Sabe, assim, uma coisa que eu tô quebrando meu corpo? Não. Gosto de fazer aquilo que me dá prazer. E a alimentação é igual. Eu nunca tomei uma coisa que eu tivesse que... tá ruim, mas faz bem. Porque existem coisas que fazem bem, que são deliciosas. Eu sempre penso assim, o que quer que eu faça tem que ser o mais saudável possível e o mais sustentável possível. Tanto em questão de treino, tanto em questão de alimentação, tá bom? Eu anotei mais um monte de coisa aqui sobre alimentos, mas alimentos que eu comecei, que eu adotei e que eu não largo, vez por outra, às vezes eu dou um tempinho, mas eu adotei e adoro. Linhaça, iogurte natural, aveia, manteiga, eu prefiro, né? Hoje em dia eu uso a manteiga e não a margarina, e não o requeijão também. Requeijão também é outro que tem carboidrato embutido nele. As carnes, eu prefiro as carnes mais baratas, economicamente também, mas não só por isso, mas porque são saudáveis e são gostosas. Fígado, o pé de frango cheio de colágeno, adoro. Músculo, né? A carne moída de músculo ou músculo em cubos para cozinhar. Carne moída, então eu gosto de músculo. Também agora eu descobri aquela marca Swift que tem músculo moído e tem frango moído. Tem outras coisas aqui. Quem sabe, no outro momento, quando for falar mais desse assunto, eu já tenho material aqui, porque eu anotei algumas coisas. Eu espero que tenha feito sentido para vocês. Laís, eu espero que eu tenha te respondido. Então, o que eu digo, gente? Hoje em dia eu conheço muito mais de alimentação por causa das minhas fraquezas, por causa dos meus desafios.
Eu leio muito, eu pesquiso muito, eu fico sabendo de muita coisa e eu acho tudo muito legal, muito fascinante. E talvez se eu não tivesse esse problema com peso, eu nem ia interessar em saber sobre os alimentos e tal, certo? Gente, então, um ótimo fim de domingo para vocês. Amanhã tem treinão. Músicas incríveis amanhã, hein? Não percam. Tchau, até a próxima.